Vamos falar do Espírito Santo, esse conselheiro maravilhoso que está dentro de cada um de nós que nascemos de novo para nos orientar na nossa jornada terrena? Mas se você ainda não é inscrito, eu peço que por favor se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para mim, tá bom? Vamos lá então. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos. Ele falou assim: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, até que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo, até que vocês recebam poder e autoridade do Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a autoridade do Senhor, a autoridade celestial para governar sobre todas as coisas. Antes dos discípulos iniciarem ali a jornada deles ministerial, eles receberam a capacitação do Senhor, que foi o Espírito Santo. Da mesma forma, antes de nós tomarmos qualquer decisão, é necessário que a gente seja revestido de poder e autoridade. Então, se você vai tomar uma decisão, consulte ao Espírito Santo. Tem pessoas que vai casar, que vai abrir um negócio, que vai ter filhos, qualquer coisa, e não pergunta para o Espírito Santo. Até mesmo cristãos. Não pergunta se de fato o Espírito Santo vai ajudá-los naquele projeto, né? Nesse novo início, nesse novo ciclo. O Espírito Santo ele está aqui dentro de nós para nos lembrar todas as coisas, para nos direcionar na nossa jornada. E é tão importante que você não ignore o Espírito Santo que você não tem ideia disso. Se você se conscientizar do papel do Espírito Santo na sua vida, a partir de agora, você vai começar a perguntar absolutamente tudo para ele. Ah, mas como que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo? Está de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito a respeito do que está escrito, das coisas de Deus. Então, tudo que estiver de acordo com a palavra, dentro dos princípios da palavra de Deus, é o Espírito Santo testificando. Então, tenha essa ousadia de falar com ele, de conversar com ele. E eu tenho certeza que você vai ter decisões muito mais sábias a partir de agora, tá? Não ignore o Espírito Santo. Não trate o Espírito Santo de qualquer forma. Comece a valorizar o papel do Espírito Santo na sua vida. Ele foi colocado dentro de você por um objetivo. Não é por acaso. Converse com o Espírito Santo. Tenha esse relacionamento íntimo com ele. Ele é o conselheiro da sua vida, da sua alma. Ele intercede direto com o Pai ao seu respeito. Ele conversa com o Pai a respeito dos planos que já foram estabelecidos sobre a sua vida, para a sua vida. E como o Espírito Santo conversa com o Pai? Através da oração em outras línguas. Quando você ora no Espírito, você fala direto com Deus. Você acessa a fonte. E aí ele vai revelando, tirando os entulhos do seu coração, tirando as escamas dos seus olhos e mostrando a você exatamente o que você deve fazer, por onde você deve percorrer, as decisões que você deve tomar. Então não ignore os sinais que o Espírito Santo te mostra, porque ele fala em todo tempo. E quanto mais você conversar com ele, quanto mais você orar em espírito, mais clareza você vai ter para tomar decisões. Comece a colocar mais energia no seu dia a dia, trazendo o Espírito Santo para cada segundo da sua vida. Já comece o seu dia orando em outras línguas. Já comece o seu dia conversando com ele. Eu tenho vivido isso e eu posso dizer para vocês, desde que eu descobri o papel do Espírito Santo na minha vida, a minha vida não foi a mesma. Espiritualmente você eleva o seu nível de maturidade. Naturalmente você também cresce. Você começa a ver coisas que antes você não via. Você começa a viver coisas que antes você não vivia. Então tudo nós devemos perguntar ao Espírito Santo e contar com a ajuda dele. O Senhor, ele falou assim, ó, para os discípulos. Estavam todos os discípulos ali tristes, chateados, né, com a ida de Jesus. E aí é claro que, né, eu também ficaria, você também ficaria, natural. E aí o Senhor Jesus falou assim, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for,
eu não retornarei, o Espírito Santo não virá. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas com papéis diferentes. Se eu não for, como eu retornarei para habitar dentro de vós? Para que vocês de fato tenham a mim, não somente aqui fisicamente, mas em todos os momentos. Olha o tanto que o Espírito Santo é importante. Quando você recebe a salvação, recebe o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe esse presente tão maravilhoso, que é esse conselheiro das nossas vidas, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de fazer, coisas erradas, tomar decisões erradas, que nos levanta, que nos ajuda em todos os momentos. Quando você recebe a salvação, você recebe o Espírito Santo. Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Porque é necessário que a gente sim seja batizado e nasça ali das águas, Mas é necessário que a gente receba o Espírito Santo e nasça de novo. Esse novo nascimento, ele vem do Espírito. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, comece a levar a sério a pessoa do Espírito Santo, porque ele não está aqui para brincar. Ele está aqui para viver em você e te ensinar a viver nos caminhos do Senhor. Ele está aqui para lembrar da sua identidade, de quem você é. Ele está aqui para clarificar o propósito da sua vida. Mas se você não pedir ajuda para ele, se você não pedir conselhos para ele, ele não vai fazer isso para você. Ele só faz aquilo que você dá liberdade para ele fazer. Ele está aí dentro de você. Ele precisa ser ativado através da palavra, da comunhão, tá? Então ative o Espírito Santo dentro da sua vida, convidando ele, chamando ele, falando com ele. Ele não é um invasor. Quem é o invasor das nossas vidas é o diabo. O Espírito Santo, ele é gentil. Ele é cortês. E ele está aí aguardando que você, que eu, tenha realmente essa liberdade de convidar ele para todas as coisas. Eu convido o Espírito Santo a estar aqui nesse momento, Convido o Espírito Santo para esse canal, convido o Espírito Santo para minha casa, convido o Espírito Santo para cada decisão, para cada oração, para cada vida, para cada tomada de decisão. Eu convido o Espírito Santo, eu digo, Espírito Santo, me ajude. Me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a orar, me ajude a meditar, me ajude a viver a minha fé. Eu convido você, Espírito Santo, porque eu sei que você é o melhor conselheiro que existe e você habita dentro de mim. Então, conte com a ajuda do Espírito Santo para tudo, que Deus, ele venha te conceder essa graça, de ter essa liberdade como filho, como filha amada de Deus, de convidar o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo. Se você não ora em outras línguas, ore em outras línguas. Não duvide dessa ferramenta tão extraordinária que é você poder falar direto com o Pai sem nenhuma interferência, tá bom? Eu tenho certeza que essa mensagem ela fez toda a diferença para a sua vida. Porque quando o Senhor falou para mim, pare e fale sobre o Espírito Santo, peça para as pessoas não desprezarem o Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza porque tem alguém aí que precisa dessa palavra. Então, se essa pessoa é você, digite amém, glória a Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, tenha fé. Ah, mas o que vão dizer de mim, O que vão achar, que agora tudo é eu, o Espírito Santo. Problema de quem achar. O importante é você estar vivendo no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você dê frutos. A vontade de Deus é que você pare de agradar a homens e comece a agradar a Ele. Essa é a vontade de Deus. É que você sirva aos homens com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, com toda graça, mas que você não seja subjugado pelos homens. Você não tem que se colocar debaixo de ninguém. Você é filho, você é filha, você é rei, sacerdote, você tem governo, você tem autoridade. Você tem que se colocar debaixo da potente mão do Senhor, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que ao tempo dele, ele venha te exaltar. Quem vai te exaltar é o Senhor, não são homens, não são pessoas. É o Senhor que vai fazer isso com a sua vida, é Ele quem vai exaltar você. Então, em nome do Senhor Jesus, conte com a ajuda do Espírito Santo.
Não despreze o papel dele na sua vida. Se valorize. Não mendigue nada de ninguém. Se posicione em fé. E tenha certeza de quem você é, do que você veio fazer aqui nessa terra. E viva todos os dias para glorificar o nome dele. Deus ilumine você com muita paz. No nome de Jesus.